Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, está na hora de você ficar por dentro dos principais destaques de Linhares, São Mateus e toda a região no Sim Notícias, que começa agora. Veja nesta edição. Um estudo apontou contaminação de peixes em Regência. A agência da Caixa Econômica Federal vai ficar aberta em Linhares neste sábado para o pagamento do auxílio emergencial. Mais uma vítima da Covid-19 morreu em São Mateus. A diferença é entre os principais testes usados para diagnosticar a Covid-19. Criatividade em meio à pandemia. Casais têm celebrado a união matrimonial virtualmente. Banda linharense Cainã e a Vizinhança do Espelho é finalista em concurso promovido pela EDP. Veja tudo sobre filmes, games e séries na coluna Pop News com Luiz Gustavo. Estes e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim, seu canal local. Um estudo apontou contaminação de peixes em Regência. Confira este assunto e outros destaques no Giro de Notícias com a repórter Cris Martinelli. Um estudo feito por pesquisadores da Rede Solos Bentos, Rio Doce e estudantes do programa de doutorado em Ciências Biológicas da UFES mostrou a contaminação de peixes no estuário em Regência, em decorrência da queda da barragem de Fundão. Foram avaliadas a concentração de metais em diferentes espécies de peixes, e as espécies de bagres estudadas foram as que apresentaram maior contaminação por zinco, cobre, mercúrio, arsênio, selênio, cromo e manganês. Apesar de alguns desses metais serem essenciais para funções biológicas dos seres vivos, em consumo excessivo eles podem ser prejudiciais. A Secretaria Municipal de Saúde tem monitorado os casos de dengue em Linhares. De janeiro até julho, foram 3.360 casos e um óbito está sob investigação. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 23%. Os bairros que apresentam maior incidência em Linhares são Santa Cruz, com 421 casos, Aviso, com 357, Novo Horizonte, com 188, Araçá, com 185 e Centro, com 168 casos da doença. A pandemia do novo coronavírus não tem impedido muitos casais de celebrarem as núpcias. Mesmo de maneira virtual, as celebrações têm ocorrido graças à tecnologia e muita criatividade. Sabe aquelas festas de casamento com música, decoração e muitos convidados? Em meio à pandemia, esse sonho de muitos noivos precisou ser adiado. Os casamentos que já são para o mês seguinte e a gente não tem nenhuma notícia, a gente já está adiando, né? Remarcando para 2021. Tivemos pouquíssimos cancelamentos, então a maioria continua sonhando, continua com o desejo de realizar sua cerimônia na igreja, festa. Então a gente só está remarcando mesmo para o ano que vem. Eles escolhem a data, a gente faz todo o contato com os fornecedores e aí a gente escolhe a melhor data para todo mundo, né? Porque ano que vem também já está bem lotado de evento. E a gente define uma data para o casal e pronto. E muitos casais têm se adaptado a essa nova realidade. Aqui em Linhares, um casamento foi realizado no quintal de casa e transmitido ao vivo. Mas surgiu essa oportunidade de a gente colocar um casamento também nesse circuito aí de lives, né? E aí foi um sucesso, a gente teve muita audiência nesse momento, todos os convidados, pessoas aleatórias também, que fizeram questão de assistir, ver como é que funcionava, né? E realmente foi muito bom, foi um casamento muito pequeno, para 8 pessoas apenas como convidados, mas foi lindo, foi muito gratificante ver a alegria deles em poder realizar mais esse momento e não deixar a data do casamento deles passar em branco. Outro casal que teve uma cerimônia de casamento virtual foi a Mariana e o Arthur. O casamento deles estava programado para acontecer no dia 25 de julho e nesta mesma data eles ganharam uma surpresa. A Mari é produtora de conteúdo e postou um vídeo no seu perfil do Instagram contando como foi. Eu não estava esperando, né? Foi assim um momento muito mágico. Vocês sabiam, assim, vocês acompanharam a minha tristeza aqui nesses dias de pré-casamento, que seria hoje, hoje é o dia do escritor e tudo mais. E, nossa, aí comecei a chorar mais que recém-nascida. Quando eu olhei pro lado, eu senti um computador que tava o Zoom, né, aquele aplicativo, e um monte de gente, meus tios de lugares diferentes, minhas amigas, meu avô.
E quem entende do assunto afirma, quando as festas puderem ser realizadas, será muito melhor do que eles esperavam. Sim, eu estou dizendo para os meus casais que vai ser melhor ainda, porque está todo mundo dentro de casa, sem poder comemorar nada, sem poder fazer nada, que no ano que vem eles vão estar tão empolgados, tão animados em participar de qualquer evento, que eles vão estar com um gás muito maior, vão fazer questão de estar presentes. Então acho que vai ser mais animado, vai ser mais divertido, vai ser mais caloroso. Eu acho que vai ser muito melhor do que se fosse na data original. É isso aí, o amor acima de tudo, né? A banda linharense Kainan e a Vizinhança do Espelho está entre as finalistas do concurso EDP Live Bands. A banda vencedora vai tocar no Nós Live em Portugal, um dos maiores festivais de música da Europa, e ainda vai gravar um CD. O concurso busca novas bandas brasileiras independentes de rock ou de pop rock. Kainan e a Vizinhança do Espelho. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar desse nome. Formada em 2017, a banda deu continuidade ao trabalho solo que vinha sendo desenvolvido por Kainan. A gente decidiu ser uma banda porque percebemos que a sonoridade tinha mudado. Eram pessoas contribuindo sonoramente ali com músicas que faziam parte da minha vivência, mas então a gente começou a trazer uma nova linguagem, a gente começou a criar novas coisas e daí veio a decisão de nos tornarmos uma banda. E nessa decisão a gente foi olhando bem para essa identidade que a gente percebeu estar se criando, o que nós esperávamos como banda, como músicos, o que a gente esperava da música em si. O nome da banda chama atenção e o músico conta que surgiu a partir de uma associação de ideias. E ele nasceu de uma dinâmica que um amigo fez com a gente, onde todos nós demos palavras e significados e a gente foi montando e chegamos em Vizinhança do Espelho. O que a gente entende como Vizinhança do Espelho, né? A gente entende o espelho como o ideal, aquela ideia que todo mundo segue, que todo mundo espera, que todo mundo quer, e vizinhança como literalmente isso, os vizinhos, né, as pessoas que vivem à margem, que têm essa relação, nesse caso, com o espelho, com o ideal. Então nós nos definimos ou nos concebemos como pessoas que estão margeando esses ideais de identidade, de vida, de expectativas. De 2017 para cá, os meninos conquistaram muitas coisas. Já foram selecionados para tocar no palco do Rock in Rio e este ano estão entre os finalistas do EDP Live Bands, um concurso promovido pela Excelsa. Então, num momento conturbado como esse, num ano muito maluco como esse, foi uma notícia que iluminou os caminhos, que deu uma acalmada e veio como um conforto, assim, em dizer que a gente está indo num caminho, numa direção que faz sentido para a gente e que aparentemente ressoa em outras pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante para nós que vemos a arte como um meio de expressão, de comunhão, de crescimento, de aprendizagem e de contribuição com a sociedade, com o mundo. A música enviada na inscrição do concurso foi a Cidadão de Bem, um single que faz parte de um EP produzido por eles. Vem que a gente pode construir além, que você vai ver que tá tudo bem. Ser diferente não é ser menor que alguém. Vem, vai ser difícil, mas a gente tem o que é preciso para se dar bem. E ver que o mundo é tão maior que quem falar que o mundo não presta. Ela nasceu de uma história pessoal, mas fala sobre a atualidade, assim, sobre o que é pregado, né, com essa expressão e uma reflexão um pouco mais sentimental, mais romântica da sensibilidade, onde é que foi parar o sentimento, né, a estima pelo outro, o bem-estar da gente estar em sintonia e não colocando a nossa existência ou a nossa visão de mundo, né, acima das outras pessoas. Acho que é uma música que fala disso, fala de igualdade, de respeito, de amor, de comunhão. A banda já tem um disco intitulado Último Disco do Ano e tem projeto novo vindo por aí. Ele é fruto de um crowdfunding que mais de 300 pessoas acreditaram e nos apoiaram, e a gente está em fase a gente precisou voltar da fase de mixagem para a fase de produção para rearranjar algumas coisas, mas assim que isso acabar, assim que esse processo acabar,
A gente entra no processo de mix e master e logo mais o nosso primeiro disco cheio vai estar por aí para vocês ouvirem, para a gente conseguir conversar mais sobre ele, ouvir e contar um pouquinho também do que foi esse processo, que foi um processo diferente, mais maduro, mais próximo do que a gente enxerga como banda para o futuro da vizinhança. E o Kainan deixou um recado para vocês. Um lado positivo dessa pandemia, desse momento de introspecção é isso, né? Olhar para dentro. Então, que a gente olhe para dentro da nossa cidade, do nosso estado e vejamos que tem muita coisa boa acontecendo por aí, que isso tudo conta a nossa história como cultura e que tem espaço para todo mundo dialogar, conversar, para que a gente cresça junto. Gente, vamos conferir como é que fica o tempo neste sábado de inverno em toda a nossa região. Sábado com tempo nublado e chuva fraca. Em Linhares, temperaturas entre 14 e 28 graus. Colatina com mínima de 16 e máxima de 24. Em São Mateus, variação entre 18 e 26. Vitória com mínima de 17, máxima 23 graus. E a seguir, os destaques de São Mateus, trazendo inclusive a morte de mais um paciente vítima da Covid-19. Pessoal, voltamos com o nosso segundo bloco, agora trazendo as notícias de São Mateus. Mais uma pessoa morreu na cidade, vítima da Covid-19. A repórter Nariane Lopes é quem traz o destaque. O paciente é um idoso de 93 anos, morador do bairro Boa Vista. Ele estava internado desde o dia 21 e foi diagnosticado com a doença no dia 27. São Mateus tem mais de 1.300 casos, sendo a maioria mulheres. Dentre os contaminados, 328 são profissionais de saúde, sendo que 271 estão curados e um foi a óbito. E desde que a pandemia do novo coronavírus começou, vários testes para diagnosticar a doença surgiram no mercado. Mas em caso de suspeita de contaminação, qual o teste utilizar? Existe atualmente no mercado uma série de testes disponíveis para diagnóstico da Covid-19. Por conta disso, várias dúvidas podem surgir a respeito de qual teste seria o mais adequado e qual a precisão de cada um, como no caso do famoso PCR, um dos exames mais recomendados por médicos nos últimos meses quando o assunto é coronavírus. É o padrão ouro hoje em dia, né, que muitos médicos, farmacêuticos e pesquisadores estão usando para detectar o exame de Covid-19. Ele é basicamente o que fecha o diagnóstico, ou seja, essa pessoa vai pegar uma parte do gene do vírus, chamada RNA, e vai multiplicar em laboratório, fechando assim um diagnóstico para a Covid-19. Além do PCR, existem outros tipos de exames, como no caso do sorológico e o teste rápido. Porém, cada um possui um tempo determinado para ser feito, e apenas um deles consegue identificar o paciente que, de fato, já tenha passado pelo vírus, e se o paciente já produziu anticorpos para a doença. O PCR, ele identifica a parte do vírus, ou seja, uma parte genética do vírus em si. Essa parte do sorológico automatizado, ele identifica a imunidade que a gente teve ao vírus. Os anticorpos vêm para te dar uma imunidade contra o coronavírus, né? O seu corpo que está combatendo essa doença, né? Então, a pessoa, quando já contraiu o vírus, ela tende a ter uma imunidade no caso de próximas infecções. Mas não tem estudo certo se ela pode contrair novamente o vírus, e isso fica uma dúvida, né, entre a gente, a classe médica, entre os laboratórios também. E a melhor saída é se prevenir, se precaver, mesmo tendo pego a Covid-19. O teste rápido é o mais conhecido pela população, apesar de não ser o mais recomendado pelos profissionais da saúde. Na hora da coleta, alguns fatores podem contribuir no resultado. Os testes sorológicos são feitos a partir do soro do sangue do paciente, então ele elimina muitos interferentes que às vezes no teste rápido ou sangue total podem ocasionar, dando esses resultados positivos e negativos. E aqui, como demonstrado, existe um gel separador agora nos tubos de bioquímica e do coronavírus, onde separa as hemácias
das proteínas do sangue, do soro do sangue. Isso elimina as impurezas que podem vir a dar os testes falsos positivos e falsos negativos. Agora a gente confere como é que fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou valendo R$ 495 a saca. Arábica 7, R$ 388. Conilon tipo 7, R$ 352. E depois do intervalo você confere um bate-papo com o deputado Eric Musso, que passou pela região na tarde passada, e vê ainda a coluna Pop News, tudo sobre games, filmes e séries com Luiz Gustavo, depois do intervalo. De volta agora com o nosso terceiro e último bloco. A repórter Nariane Lopes traz uma entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o deputado Eric Musso, que visitou a região nesta quinta-feira. Em tempos de pandemia não se fala em outra coisa, né, deputado? O senhor está fazendo a visita aqui no norte do estado. Como é que andam as coisas, os projetos para este ano, referente, apesar de já termos iniciado o ano com essa pandemia, quais são os projetos para poder sobreviver, principalmente em relação a essa situação meio que na incerteza ainda do quadro econômico do Brasil? Com certeza, assim, nós estamos vivendo um período de grande adversidade, né? Um período em que a gente não sabe quando que nós vamos voltar ao normal, né? Nós temos dito desse novo normal. E na minha visão, enquanto não tiver uma vacina, uma receita exata e eficaz, é muito difícil nós dizermos de um retorno de como era antes disso tudo. Mas tanto o governo do estado, sob a liderança do governador Renato Casagrande, quanto a Assembleia Legislativa, qual quero agradecer aqui a todos os meus colegas, deputados e deputadas, nós temos feito um trabalho de tentar minimizar o impacto, sobretudo na economia capixabas, nos micros e pequenos empresários, no comércio e assim por diante, né? Abrindo linhas de financiamento. O governo anunciou no início dessa semana uma linha de financiamento para o pequeno e médio agricultor capixaba, da ordem de R$200 milhões. Então, assim, e é isso que a gente tem feito, conversado com o segmento da sociedade civil organizada, tentando explicar as pautas que tanto o governo quanto a Assembleia têm colocado à disposição do capixaba, para que a gente possa tentar amortecer esse impacto que foi e está sendo brutal, mas também será sentido aí talvez no pós-pandemia, e precisa de uma organização e a união de esforços de todos para que a gente possa sair disso o mais rápido possível. Nós fizemos um acordo no início da pandemia, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário. Então, assim, todos os poderes, né, fizeram um acordo de redução, né, de despesa, vamos dizer assim, para que a gente pudesse dar a contribuição dos poderes, né, nessa redução, nesse período em que o Espírito Santo tem uma previsão e uma perspectiva de queda de arrecadação na ordem de 20%. Né? Se juntar a pandemia com a briga do Oriente Médio, da queda do barril de petróleo, que nós temos uma guerra muito forte lá, onde a previsão era de $72 o barril de petróleo, e nós estamos vendo que está em 30, 35, nós estamos dizendo da metade. Isso representa aí uma perda de arrecadação de quase R$4 bilhões no Espírito Santo, no orçamento do universo de 19. Então, assim, precisa ter muita responsabilidade de todos os poderes, muita austeridade sob a liderança do governador Renato Casagrande, que tem, né, essa liderança de austeridade, de gestão fiscal, para que a gente possa deixar e continuar com o Estado organizado e pós isso a gente sair mais fortalecido. Então, na Assembleia Legislativa nós fizemos um enxugamento da máquina. Eu que já vinha com um orçamento menor, fiz um corte no meu primeiro mandato, mas fiz um outro corte agora, mas continuamos prestando serviço, as sessões não pararam, os deputados continuam trabalhando, né, produzindo e produzindo muito. Nós já fizemos quase 60 sessões virtuais, né, remotas, mas votando matérias, debatendo matérias em favor do interesse dos capixabas. Então, eu acho que essa união de todos, de economia, de enxugamento, é um sinal que a gente dá para a população de que nós estamos preocupados, estamos fazendo o dever de casa e estamos nos organizando para ajudar os capixabas no pós-pandemia.
Por falar em ajuda, né? O senhor está em visita aqui ao norte do estado, São Mateus, Pinheiros, já esteve em Pinheiros também. O que a população aqui do norte pode estar aí esperando, aguardando do senhor em relação ao seu mandato e referente às suas decisões também? Podem continuar contando comigo, né? Eu tenho um carinho muito especial, né? Estou em Aracruz, então assim, né? Estou também no norte, sabe? Município base minha, onde moro. Tem ouvido todos os segmentos, sabe? Tem demandas na área da infraestrutura, tem demandas na área da agricultura, né? Tem pautas propositivas sendo colocadas. Então, assim, estou à disposição para sempre continuar na interlocução com o governo do estado, para trabalhar as matérias com os meus colegas deputados e deputadas, levar qualquer tipo de reivindicação à bancada federal e assim por diante. Eu acho que política pública só vale a pena se for voltada para resolver o problema das pessoas, o interesse da sociedade, sobretudo os que mais precisam, que são as famílias mais humildes. Então, assim, é assim que eu toco minha vida e o norte do Espírito Santo pode continuar contando comigo. Agradeço a Nariane pelas informações aí de São Mateus. E para fechar o Sim Notícias de hoje, eu trago a coluna Pop News, tudo sobre filmes, games e séries com Luiz Gustavo. É com você, Luiz Gustavo. Cinéfilos, amantes do cinema, adoradores de filmes, games e seriados. Meu nome é Luiz e sejam muito bem-vindos ao Pop News dessa semana. No último domingo, a Netflix divulgou que o filme A Barraca do Beijo vai ter uma continuação. O terceiro filme da franquia foi confirmado por meio de uma live no seu canal do YouTube, onde os atores bateram um papo e conversaram com outras pessoas sobre o filme que já está gravado e vai chegar na plataforma já em 2021. Porém, antes mesmo de começar a live, que foi às 4 horas da tarde do domingo, uma das contas da Netflix, a Netflix da Itália, acabou se confundindo com os horários e publicou um vídeo confirmando a sequência antes da live. Eles chegaram a apagar a publicação, mas a internet foi mais rápida e já havia alguns comentários sobre o terceiro filme. Zack Snyder mostrou uma cena do nosso querido Superman usando um uniforme preto em sua versão de Liga da Justiça. O trecho foi passado na live da JusticeCon, evento digital que aconteceu na última semana. A Netflix também confirmou essa semana a terceira temporada de Como Vender Drogas Online Rápido. Segundo o Deadline, a comédia de drama é o maior sucesso original alemão na plataforma. Saiu! Essa semana foi divulgada a lista dos indicados ao Emmy 2020 e entre as surpresas da lista, o destaque vai para Zendaya, que conseguiu cavar uma vaga até a categoria de Melhor Atriz em Série Dramática por sua performance em Euforia. Outra surpresa foi Star Wars, que entrou na briga por Melhor Série Dramática com a sua primeira produção em live action, The Mandalorian. Seria o poder do Baby Yoda? Sendo esse ou não, você confere mais detalhes lá no nosso Instagram. E agora chegou o momento do Pop Dica no Pop News. E as indicações dessa semana vieram de Maria Eduarda Engelender, que indicou a série Outer Banks. Outer Banks. A série acompanha um grupo de jovens na Carolina do Norte, que são conhecidos como Puggies, e estão determinados a descobrir o que acontece com o pai desaparecido do líder do grupo, John B. Ao longo do caminho, eles descobrem um tesouro lendário que está ligado ao pai do rapaz. E essas foram as notícias dessa semana. Você pode rever esses e mais conteúdos exclusivos lá no nosso canal do YouTube. É só pesquisar Estúdios Pop. Até a semana que vem. Tchau! Valeu, obrigado Luiz Gustavo, a Ana Helena, né, pela participação especial na coluna Pop News de hoje e até a próxima edição. Obrigado a você, continue acompanhando também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, no YouTube, reveja todo o nosso conteúdo. WhatsApp, anote aí, 996224547. Bom final de semana. TV Sim, seu canal local.